A Animar é filha de Abril. Surgiu no início dos anos 90 com o entusiasmo e o ativismo de cidadãos e de organizações da sociedade civil que pretendiam afirmar o desenvolvimento local no nosso país. É uma associação que defende um modelo de governança que se quer democrática, participativa e inclusiva, que aproxima as pessoas dos problemas locais, dos problemas globais e que discuta as soluções em diálogo, de modo informal e horizontal, promovendo a igualdade e acolhendo a diversidade. Acreditamos que o desenvolvimento local, em articulação com a economia social, são o caminho ou um dos caminhos para combater as desigualdades. Somos, portanto, uma rede de promoção da cidadania e do desenvolvimento local, em que os valores de Abril procuram ser cumpridos. Os valores de Abril são-nos muito caros. A diversidade é um dos grandes desafios dos nossos tempos. Reconhecer e valorizar a diversidade é valorizar a riqueza dos nossos territórios, das nossas comunidades e das nossas sociedades. É cumprir também os valores de Abril. Os portugueses só tiveram o primeiro salário mínimo nacional depois do 25 de Abril. O primeiro valor estabelecido para o salário mínimo, no final de maio de 74, foi de 3.300 escudos. E para termos uma ideia de qual era a realidade da vida dos trabalhadores portugueses, é bom dizer que este valor de 3.300 escudos beneficiou diretamente o aumento salarial a mais de 55% dos trabalhadores portugueses e na administração pública mais de 60%. Depois, nem sempre o salário mínimo nacional ao longo das décadas foi atualizado como devia e a determinada altura usava-se muito uma argumentação falaciosa, mentirosa de que o aumento do salário mínimo prejudicava a criação de emprego. Isso felizmente foi vencido por luta sindical. E, entretanto, na última década, é preciso registrar que há uma atualização mais significativa do salário mínimo nacional, mas não basta atualizar o salário mínimo nacional. É preciso que a contratação coletiva seja efetivada para fazer crescer todos os salários e o salário mínimo se transforme ele próprio num impulso de crescimento dos salários. Em segundo lugar, é indispensável haver uma atitude mais combativa contra a pobreza, até porque quem trabalha não pode continuar a ser pobre, como hoje acontece a muitos trabalhadores. Eu sou de uma família muito humilde, com 6 filhos, filho de trabalhador rural, do campo, e desde pequenino que me habituei a viver do expediente. Do que aparecia, do que aparece, do que a gente pode e não pode. Vivi muito tempo com muitas dificuldades, até que foi implantado o sistema da assistência social, dar algum, de maneira a que nós, pudéssemos regular mais ou menos um bocadinho, o pouco que tínhamos. Era muito pouco, mas foi dando para escapar. Neste momento estou mais afogado, felizmente, mas acho que há ainda muita falta de assistência a muitas pessoas e a muitos pobres. E há muita burocracia que está a empatar isto tudo. A burocracia neste país está a empatar. Não abrem lojas, há lojas que fecham, há lojas que poderiam abrir e não abrem. A minha perspectiva era ver este país avançar, mas todos juntos, todos em conjunto e todos a trabalhar para o mesmo, que é isso que eu espero. Nestes 50 anos do 25 de Abril, gostava de chamar a atenção para uma data muito especial, o dia em que foi aprovada a Constituição da República Portuguesa em 1976. Porquê? Porque nesse dia nós passámos a ter um conjunto de direitos sociais fundamentais para todos os cidadãos e muito especialmente para combater a pobreza. Não há estratégia de combate à pobreza que não passe pelos direitos sociais. Qual é a minha mágoa? É que destes direitos sociais todos, há um que ficou para trás, o direito à habitação. Ele foi consagrado pela primeira vez em 76, mas até hoje pouco se fez. Nós estamos com um problema grave de habitação e não há inclusão sem habitação. E o segundo problema é que ainda não entenderam que é necessário que as políticas de habitação cruzem com as políticas sociais todas
para que possa haver uma verdadeira inclusão das pessoas em risco de pobreza, uma vez que a pobreza é pluridimensional. Ora bem, terceiro problema, as estratégias nacionais de luta contra a pobreza não têm orçamento. Todos nós temos que reconhecer que os níveis de pobreza em Portugal são intoleráveis, inaceitáveis e, sobretudo, incompreensíveis depois de 50 anos da construção da democracia. Com exceção do Serviço Nacional de Saúde, logo implantado e previsto no programa do MFA, outros setores sociais ficaram para trás. É verdade que a mortalidade infantil foi reduzida. É verdade que os serviços e as unidades de saúde hospitalares ou em centros, unidades familiares, são uma realidade. Mas há ainda problemas. Mas a verdade é que, com exceção dos níveis de saúde que melhoraram, os indicadores assim o demonstram, há problemas sociais graves. A pobreza é muito provavelmente, muito seguramente, diria, o principal problema em Portugal. Não há democracia com pobreza. Quando Portugal aderiu à então CEE, em 1986, já decorria na Europa um programa denominado Segundo Programa de Luta contra a Pobreza, de três, um que já tinha tido lugar e um terceiro que iria ter a seguir. Nós aderimos e participámos desse programa, com 10 projetos. Pela primeira vez em Portugal se falou de pobreza como fenómeno social. É preciso dizer que foi necessário fazer um livro que estudasse a pobreza do ponto de vista qualitativo e quantitativo em Portugal antes da nossa adesão, em 1985. Finalmente, após o segundo programa, nós tivemos como resultado do nosso país a criação dos comissariados de luta contra a pobreza e, em termos da União Europeia, foi um legado muito importante que foi a criação de redes europeias anti-pobreza, em que Portugal naturalmente tem tido um lugar de destaque e que se tem desenvolvido, como sabemos, desde há 30 anos, na propósito, na missão de erradicação da pobreza. Quando se iniciou a rede europeia em Portugal, a pobreza não era tema, nem era assunto que se pudesse falar, porque não era considerada uma realidade. Não se sabia quantos pobres havia, não se sabia dessa realidade. Era um não tema. Foi preciso Portugal entrar na Comunidade Económica Europeia para depois o Presidente da Comunidade, Jacques Delors, tomar a iniciativa de querer conhecer a realidade europeia das bolsas de pobreza para poderem encontrar respostas para a construção de uma Europa do cidadão. E por isso foi, de facto, num contexto de democracia que foi possível começar a olhar para os direitos humanos e a rede ter o apoio de Bruxelas e depois do governo português para se começar a estudar e a olhar a pessoa humana na situação de pobreza e de exclusão. De outra forma não era tida como tal, porque pensavas que a pobreza era uma fatalidade, a pobreza resolvia-se com as misericórdias e, portanto, com o assistencialismo. Só, de facto, foi necessário este reconhecimento e abertura aos problemas humanos, individuais e sociais, para que a rede tivesse colocado no país a pobreza como um assunto em cima da mesa hoje das políticas nacionais. Sou imigrante há 32 anos. Cheguei aqui, fiquei 2 anos sem poder me legalizar. Fui legalizada só em 1993, com a legalização extraordinária que houve. Isso foi muito bom, muito positivo, porque a partir daí eu consegui ter todos os direitos que uma pessoa nacional tem. Ao passo que os 2 anos que eu fiquei sem a documentação foi muito difícil, porque eu não tinha acesso à saúde, não tinha acesso a emprego e ainda corri o risco de cair na mão dessas pessoas que exploram, que tem bastante. A partir do momento em que eu me legalizei, eu passei a ter os mesmos direitos e passei a viver naturalmente, sem problema de moradia, como houve antes. Eu acho que isso tem que sempre só melhorar, porque a partir do momento que isso cai
é difícil para as pessoas que aqui estão, entendeu? E eu acredito, eu tenho, por exemplo, parentes que estão cá e estão assim há 3 anos sem conseguir legalizar-se. E é complicado mesmo a vida deles, porque não anda para frente. O que deve ser feito, na minha opinião, deveria continuar sempre assim, fazendo o melhor que um país pode fazer para qualquer pessoa que nele viva, entendeu? Que contribui como nós, imigrantes, contribuímos. Eu agora já nacional, né? Mas antes contribuí como todos fazem. Tanto os apoios sociais como também o RSI, para mim foram importantes, derivado ao facto de também ajudou-me na educação, ajudou-me a concretizar um sonho que muitas das vezes poderia não vir a ser possível sem esses apoios, tanto a nível de apoios no secundário como também na universidade. Fui a beneficiária de apoio social para a habitação, neste caso para esses estudantes, e foi um marco importante para mim e penso que para outras pessoas, derivado ao facto de sem esses apoios poderia não vir a ser possível. E então, o que eu penso para o futuro é, esses apoios que me ajudaram a mim, poderia vir a ajudar outras pessoas, não só a nível da educação, como também a nível noutros requisitos, porque não é só essas medidas que existem. Para mim há um antes e depois da rede social. Foi pela rede social que nós tentamos levar a ideia de integrado com todos os serviços e fazer um plano de desenvolvimento social. Foi a rede social que nós levamos mais longe a ideia de participação, elaborando e dotando cada concelho de um diagnóstico social. Foi a rede social que nós também inovamos. Inovamos com serviços de atendimento descentralizado, inovamos tentando implementar sistemas de gestão de qualidade nos serviços sociais das IPSS. A rede social continua a ser um meio de contínua aprendizagem, contínua evolução, contínuos melhoramentos. É pela rede social que levamos até ao nível da comunidade a ideia de cada comunidade procurar o seu projeto de intervenção social, o seu projeto de desenvolvimento local, o seu projeto de luta contra a pobreza. Estamos a fazer 50 anos do 25 de Abril de 1974. Parece que já foi noutra vida. E, na verdade, o 25 de Abril não nos prometeu nada. Simplesmente nos disse que a responsabilidade era nossa. E foi isso que nós fizemos estes 50 anos. Foi assumir esta responsabilidade em todos os aspectos da nossa sociedade e, sobretudo, na educação. Numa educação que se desenvolveu no sentido de nós termos uma escolaridade obrigatória dos 6 aos 18 anos, de termos uma escola em tempo integral, de termos uma escola que procura ser inclusiva. E dizer que, obviamente, que a educação é uma arma potente para lutar contra a desigualdade, contra a pobreza. E, basicamente, a educação é também a maneira que nós temos que os direitos humanos sejam para todos os humanos. Parafraseando o Zeca Afonso, que venham mais 50. Sobretudo se forem mais 50, que nos ajudem neste desenvolvimento humanístico e neste desenvolvimento social. Nobre 25 de Abril. Eu diria que a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 2021-2030 é uma das importantes conquistas de Abril. Durante muitos anos e durante décadas tivemos sempre uma convivência mais ou menos saudável com a existência de pobreza e com o número de pobres em Portugal. A estratégia é o reconhecimento que este é um problema grave, um problema persistente, um problema estrutural que requer também intervenções de natureza estrutural e multidimensionais. E por isso a estratégia convoca várias áreas de governação e várias políticas públicas, sejam elas a educação, a saúde, a habitação, a cultura, a justiça também, o emprego, fundamental, e a proteção social. Portanto, há um conjunto de áreas governativas que neste momento estão focadas com um conjunto de objetivos a atingir até 2030. A importância desta estratégia é, de facto, que ela seja interiorizada por todos os portugueses e portuguesas e que haja, de facto, uma corresponsabilização coletiva em torno deste grande objetivo e dos resultados finais e dos compromissos que estão estabelecidos até 2030. E essa é a minha grande esperança, que esta estratégia seja uma estratégia onde haja esta comunhão de toda a sociedade em torno do combate à pobreza em Portugal.